Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Crepúsculo. O novo escolhido entre vampiros e lobisomens. Quem é Adam? Parte 11. Capítulo 91. Carlise e Esme estavam de pé e indo em direção à porta num piscar de olhos. Mas eu não fiz isso. Fiquei calmamente em pé e comecei a andar como uma pessoa normal em direção à porta. Ao entrar na sala de estar, pude ver no corredor onde Carlise estava abrindo a porta. Estava ali uma mulher que percebi ser a mesma mulher da recepção. Bom dia, Sr. Cullen. Este pacote foi entregue na recepção para o senhor, disse ela, entregando o pacote. Quando ela entregou a carta, olhou por cima do ombro de Carlise e me viu ali sem camisa. Eu pude ver seus olhos se arregalando de surpresa e suas bochechas ficando vermelhas de rubor. Dei um sorriso irônico enquanto Carlise lhe agradecia e fechava a porta suavemente na cara dela. Olhando para Carlise e Esme, pude ver a tristeza em seus olhares penetrantes. Então, para distraí-los, perguntei. Então, o que tem no pacote? Mesmo eu já sabendo. Entrando na sala de estar, Carlise colocou o pacote em uma pequena mesa que ficava ao longo de uma parede. Puxando o barbante amarrado com um nó simples, Carlise e Esme estreitaram os olhos de curiosidade. Após a remoção do nó e do papel cartão, eles ficaram ótimos com uma caixa finamente laqueada e desenhada. Eles se entreolharam confusos. Abra, eu disse atrás deles com um sorriso estampado no rosto. Os dois me olharam surpresos. Você sabe o que é? Perguntou Carlise. Claro que sim. É um presente meu para vocês dois, respondi, presunçosa. Esme me deu um sorriso caloroso que aqueceu meu coração. Para que? Carlise perguntou, sentindo clara satisfação em me fazer esperar para ver suas reações ao meu presente, assim como fiz com eles antes. Eu ri. É um presente tardio para sua parceria, eu disse usando aspas no ar. Como vocês não tiveram exatamente um casamento, não posso dizer presente de casamento. Mas isso não significa que eu não possa te dar um presente como eu teria dado se tivesse. Ambos me deram sorrisos de agradecimento. Acenei com a mão no ar. Abra logo, por favor. Não estamos ficando mais jovens por aqui. Carlise riu baixinho. Nós também não estamos ficando mais velhos, Adam, ele disse com uma risada. Semântica, eu disse, acenando para que se apressassem. Puxando para baixo a pequena trava dourada que mantinha a caixa fechada, Carlise abriu lentamente a tampa. Lá dentro, sobre um veludo azul escuro e macio, havia 2 itens. Eu podia ouvir Esme e Carlise respirando fundo, surpresos. Chegando mais perto, olhei para dentro da caixa e sorri. Legal, né? Perguntei a eles. Os 2 itens foram feitos com o melhor artesanato da época. Para Carlise, comprei algo que achei que combinaria bem com ele. Era o Patek Philippe Henri Graves Super Complication, que foi fabricado há menos de 3 meses. Já com Esme, eu realmente não me contive. Aninhado no veludo azul da caixa, havia um colar que faria qualquer um passar vergonha. Era feito de prata e continha diamantes por toda a volta. Mas na frente repousava um grande diamante rosa claro, envolto em um delicado desenho de filigrana de prata. O pingente era de tirar o fôlego, com seus detalhes complexos e pedras preciosas brilhantes que circundavam a circunferência do grande diamante rosa. Enquanto eu observava os olhos de Carlise e Esme se arregalarem de admiração, não consegui evitar uma risada. Esme estendeu a mão para tocar o colar com entusiasmo. Adam, isso é absolutamente deslumbrante, ela sussurrou, com a voz cheia de gratidão. Sorri, deleitando-me com a apreciação deles. Fico feliz que tenha gostado, Esme. Queria te dar algo que refletisse sua elegância e beleza, disse eu suavemente. Carlise examinou o grande relógio de ouro em suas mãos, sua expressão era uma mistura de surpresa e admiração. Adam, este é um relógio extraordinário. Como você conseguiu colocá-lo nas mãos? Dei de ombros com indiferença. Bem, digamos que eu tenho meus métodos. Eu queria te dar algo que simbolizasse sua precisão e dedicação ao seu trabalho. Ambas as peças foram, na verdade, guardadas no meu cofre pessoal aqui em Nova York. Mas eles não precisavam saber disso. Os dois se entreolharam com os olhos cheios de felicidade. Obrigado, Adam, disse Carlise com sinceridade. Nós realmente apreciamos seus presentes atenciosos. Dispensei os agradecimentos com um aceno. É o mínimo que eu poderia fazer, eu disse com uma risada. O resto da manhã e da tarde foram cheios de conversas confortáveis e histórias. Carlise me fez contar a Esme sobre algumas das minhas aventuras pela Europa e outras partes do mundo. Mas assim que escureceu o suficiente, Carlise e Esme saíram para caçar nas áreas ao redor da cidade que ainda tinham vida selvagem, enquanto eu fui a um certo restaurante. Consegui um táxi e cheguei ao restaurante quando o sol estava se pondo. Ao sair, dou uma gorjeta ao taxista antes de entrar, vestindo um belo terno. Mais uma vez, como antes, a sala estava cheia de clientes rindo, fumando e comendo. Olhando em volta, vi que minha mesa estava vazia novamente, então me sentei. Foi apenas uma questão de segundos até que a mesma linda jovem, cujo nome eu de repente percebi que não sabia, veio até minha mesa. É bom ver você aqui de novo, ela disse, dando-me um sorriso que iluminou o ambiente. Retribuí o sorriso, sentindo uma vibração estranha no peito. Bem, não consegui resistir ao charme deste lugar. Ou talvez seja só a torta, brinquei, tentando manter o tom casual. Ela riu, um som que parecia sinos de prata. Tenho certeza de que é a torta. Ou talvez seja a companhia, disse ela, erguendo uma de suas sobrancelhas perfeitamente esculpidas. Dei um sorriso irônico e me recostei na cadeira. Ah, você me pegou. É a empresa mesmo. Aliás, você nunca me disse seu nome.
Tenho quase certeza de que não é. E aí, você ou garçonete, eu disse rindo. Ela deu um sorriso irônico, colocando a mão no quadril. É Evelyn. Evelyn Russo. E você? Adam, eu disse, estendendo a mão. Adam Smith. Eu me chutei mentalmente pelo pseudônimo sem graça que, por algum motivo, senti que precisava dizer, mas ela não pareceu se importar. Ela pegou minha mão firme e calorosa. Prazer em conhecê-lo oficialmente, Adam Smith, disse ela rindo baixinho. Seus olhos brilharam de curiosidade. Então, o que te traz ao nosso pequeno e pitoresco restaurante 2 noites seguidas? Dei uma risadinha, soltando a mão dela com relutância. Bem, a comida é boa, o ambiente é aconchegante e sempre tem uma mulher linda pronta para atender meu pedido. Como não amar? Ela corou, e um leve tom rosa se espalhou por suas bochechas. Gostei da sua bajulação, Sr. Smith. Mas o que posso lhe oferecer esta noite? Eu já sabia o que queria. Que tal o mesmo de ontem? E um café preto forte o suficiente para acordar os mortos. Ela sentiu. É isso aí. E para deixar registrado, nosso café é forte, mas não acho que faça milagres. Bem, que pena, eu disse com um suspiro irônico. Eu esperava um pouco de ressurreição para acompanhar a minha refeição. Ela riu de novo, um som ao qual eu estava rapidamente me viciando. Vou ver o que posso fazer, ela disse, virando-se para sair. Enquanto ela se afastava, não pude deixar de observá-la, minha mente fervilhando de pensamentos e emoções que eu não sentia há séculos. Evelyn Russo foi uma lufada de ar fresco na minha vida, que de outra forma seria monótona, e me vi ansioso por nossa conversa mais do que esperava. Minutos depois, ela voltou com meu café colocando-o na minha frente. Aqui está, uma ressurreição especial, ela disse com uma piscadela. Tomei um gole, saboreando o calor amargo. Perfeito, exatamente o que eu precisava. Então, Evelyn, qual é a sua história? Como você foi parar neste charmoso restaurantezinho? Ela deu um sorriso pensativo, os olhos brilhando. Ah, sabe, o de sempre. Cresci numa cidade pequena, mudei para a cidade grande para fazer faculdade e acabei trabalhando aqui para pagar as contas. Não é glamouroso, mas paga o aluguel. Assentiu, apreciando sua honestidade. Bem, às vezes as melhores histórias começam nos lugares mais inesperados. Ela sorriu, com um toque de tristeza nos olhos. Talvez. E você, Adam? Qual é a sua história? Você não parece o típico cliente assíduo de um restaurante. Respirei fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Digamos que já estou por aqui há algum tempo. Já vi muita coisa, fiz muita coisa. Agora só estou procurando um pouco de paz e sossego. Ela olhou para mim com olhos inquisitivos. Você parece ter muitas histórias para contar. Dei de ombros e tomei outro gole de café. Talvez um dia eu te conte algumas delas. Seu sorriso retornou mais brilhante do que antes. Vou cobrar isso de você. Agora deixe-me dar uma olhada na sua comida. Enquanto ela se afastava, senti uma estranha sensação de contentamento. Pela primeira vez em muito tempo, senti que pertencia a algum lugar, mesmo que por um breve momento. Evelyn Russo era um mistério que eu ansiava por desvendar, e eu tinha todo o tempo do mundo para isso. Quando ela voltou com meu prato, não consegui deixar de provocá-la. Sabe, se essa comida for tão boa quanto a de ontem à noite, talvez eu faça disso uma refeição regular. Ela colocou o prato na minha frente, com os olhos brilhando de diversão. Bem, nesse caso terei que garantir que fique perfeito todas as vezes. Dando uma grande mordida e saboreando os sabores. Sim, definitivamente perfeito, eu disse com um sorriso. Ela riu balançando a cabeça. Você é especial. Adam Smith, disse Evelyn com um sorriso e uma risada. Igualmente Evelyn Russo, respondi. O resto da noite passou em um delicioso turbilhão de trocas espirituosas e olhares furtivos. Evelyn circulava entre as mesas atendendo outros clientes, mas sempre encontrando um momento para me ver com um sorriso ou um comentário rápido. O riso dela era como uma melodia que enchia a sala, e eu me vi rindo junto. Enquanto ela retirava meu prato vazio, ela se inclinou conspiratoriamente. Então, Sr. Smith, nosso humilde restaurante atendeu às suas expectativas novamente? Assenti, recostando-me na cadeira e suspirando de satisfação. Mais do que merecido, Evelyn. Você e sua torta me conquistaram oficialmente. Ela riu baixinho e balançou a cabeça. Bem, fico feliz em ouvir isso. Talvez da próxima vez você experimente algo diferente de torta. Talvez eu disse, embora, na verdade, eu estivesse mais interessado na companhia do que na comida. Mas você tem que me prometer que estará aqui. Os olhos de Evelyn brilharam de alegria. Ah, estarei aqui. Meus turnos são bem regulares. No mesmo horário amanhã? Senti um calor se espalhar por mim ao pensar nisso. Amanhã, no mesmo horário, concordei. Enquanto ela se afastava para atender outra mesa, não pude deixar de observá-la, com um misto de admiração e desejo no olhar. Apesar dos meus séculos de existência, o coração humano dentro de mim ainda pulsava de desejo, e Evelyn havia despertado algo que eu considerava adormecido há muito tempo. O desejo por alguém mais próximo do que eu jamais havia deixado qualquer outra pessoa sentir. A noite avançou e finalmente chegou a hora de ir embora. Levantei-me, ajeitei o paletó e fui até o caixa para pagar. Evelyn estava lá, com seu sorriso radiante me cumprimentando mais uma vez. Vai embora tão cedo? Ela perguntou com um toque de decepção na voz. Infelizmente, o dever me chama, eu disse com um sorriso pesaroso. Mas eu volto, respondi com um forte sotaque alemão. Ela me entregou o troco, demorando os dedos apenas um momento a mais do que o necessário. Vou cobrar isso de você, Adam Smith. Ao sair para o ar fresco da noite, senti uma estranha mistura de emoções.
Excitação, expectativa e uma ponta de medo. Medo de chegar muito perto, de deixar alguém entrar só para perdê-lo. Mas, enquanto caminhava pela rua, a imagem do sorriso de Evelyn permaneceu comigo, e eu sabia que não conseguiria ficar longe. Na noite seguinte, encontrei-me novamente no restaurante, recebido pelo calor e pela conversa familiares. Evelyn estava lá, exatamente como prometera, e nossa conversa continuou exatamente de onde paramos. A cada noite aprendíamos um pouco mais um sobre o outro, suas aspirações, meus relatos cuidadosamente elaborados de uma vida vivida. No entanto, em meio às risadas e às histórias compartilhadas, sempre houve uma parte de mim que se continha. Como eu poderia explicar minha verdadeira natureza para aquela mulher vibrante e mortal? Como eu poderia deixá-la entrar, sabendo que um dia eu teria que vê-la envelhecer e desaparecer enquanto eu permanecia inalterada? Uma parte de mim percebeu porque era difícil para Edward se comprometer com Bella. Ele não queria transformá-la no que ele considerava um monstro, e não queria ver o que ele amava envelhecer lentamente e depois desaparecer. Mas por enquanto, deixei esses pensamentos de lado, optando por saborear cada momento com Evelyn. Ela era um ponto brilhante para mim em um mundo que havia perdido o brilho, e eu não estava pronto para deixá-la ir. Certa noite, quando a noite já estava avançada e o restaurante começava a esvaziar, Evelyn sentou-se à minha frente durante um raro momento de calmaria. Sabe, Adam, você parece nunca falar muito sobre sua família. Você tem alguma? Hesitei. Tenho. Amigos que são como família, disse cuidadosamente. Mas não tenho parentesco consanguíneo. Ela inclinou a cabeça, seus olhos procurando os meus. Deve ser solitário. Dei de ombros, tentando ignorar. Já me acostumei. Além disso, tenho bons amigos e agora, tenho este lugar. Seu sorriso era suave e compreensivo. Bem, fico feliz que você nos encontrou. E por incrível que pareça, fico feliz que você esteja aqui. À medida que os dias se transformavam em semanas, nossa conexão se aprofundava. Apesar dos meus medos, eu me sentia cada vez mais atraído por ela a cada dia. Evelyn havia se tornado um farol de luz no meu mundo, e eu não conseguia imaginar minhas noites sem seu riso e seu calor. Mas por mais que eu valorizasse o tempo que passamos juntos, a realidade das nossas diferenças se tornava cada vez mais evidente. Eu sabia que chegaria o dia em que teria que fazer uma escolha, revelar a verdade a ela ou me afastar para me proteger. Até então, eu escolhia viver o momento, desfrutar da alegria simples da sua companhia e da emoção do nosso vínculo crescente. Evelyn Russo trouxe um novo tipo de brilho à minha vida, e por isso eu era grata. Capítulo 92. Nas últimas semanas, nossas vidas assumiram uma espécie de ritmo. De manhã, eu tomava café da manhã preparado por Esme, que parecia encontrar grande alegria nessa tarefa simples. A partir daí, passávamos os dias conversando ou saindo para fazer recados. Pensei, por que não? Comprei um carro para me locomover e vários ternos. À noite, Carlisle e Esme saíam para caçar, enquanto eu ia ao restaurante para ver Evelyn. Depois de voltar para casa, eu me encontraria com Carlisle e Esme. Carlisle normalmente estaria se preparando para o turno da noite no hospital. Esta noite não foi diferente. Eu estava deitado na cama, olhando para o teto e repetindo a noite passada na minha cabeça. Então ouvi alguém bater na porta da frente. Meus olhos se abriram de repente. Desde que cheguei aqui, só uma pessoa bateu na porta antes, a moça da recepção. E eu não tinha nada planejado para ser entregue dessa vez. Levantei-me de um salto, feliz por ainda não ter me despido completamente para dormir. Então, com minha elegante camisa branca um pouco desgrenhada e minhas calças pretas justas ainda presas por suspensórios, caminhei em direção à porta da frente. Enquanto caminhava arrastando os pés com chinelos rosa claro. Ao chegar à porta, fui recebido por Carlisle, que estava com sua roupa habitual de médico, e Esme, que estava com um vestido na altura do joelho, ambos brigando pelo olho mágico. Vocês dois vão continuar brigando por causa de olhares rápidos por aí, ou vão simplesmente abrir a porta? Perguntei despreocupadamente, sabendo pelas reações deles quem estava atrás da porta. Os dois olharam para mim com uma velocidade vampírica e depois um para o outro. Abrindo a porta, Carlisle sorriu para o jovem que estava do outro lado. Edward, é bom ver você, disse Carlisle, suas emoções eram claras de ouvir. Empurrando Carlisle para o lado, Esme deu um passo à frente onde Carlisle estava. Ela não disse nada, e Edward também não. Tenho certeza de que suas palavras astutas ecoaram em sua mente enquanto eles se abraçavam desde a última vez que conversamos. Edward parecia abatido e cansado. Seus olhos eram castanho escuros, claros e sem brilho há algum tempo. Separando-se, Esme olhou para Edward com os olhos cheios de amor e gentileza. É bom ver você de novo, disse Esme, apertando os braços de Edward com mais força enquanto o observava. É bom ver você também, Esme. Carlisle. Edward disse, olhando para os dois enquanto dizia seus nomes. Então, virando a cabeça, ele me viu. Fiquei logo atrás de Esme e Carlisle, com as mãos nos bolsos. Então, você decidiu vir conversar? Perguntei, mantendo o tom neutro. Os olhos de Edward brilharam com uma mistura de exaustão e vulnerabilidade quando ele encontrou os meus. O silêncio entre nós era pesado, carregado de palavras não ditas e não respondidas. O peso do nosso último encontro nos pressionava como uma mortalha invisível, mas eu podia sentir um lampejo de determinação em seu olhar. Sim, Edward finalmente respondeu, sua voz um mero sussurro, quase inaudível. Pensei no que você disse, Adam, em encarar o meu passado. Ele fez uma pausa, como se procurasse as palavras certas.
Seus olhos se desviaram momentaneamente antes de se fixarem nos meus com uma intensidade capaz de perfurar o aço. Não posso continuar correndo, mas não sei se serei capaz de parar. O aperto de Esme nos braços de Edward se suavizou, seu toque suave e reconfortante. Você não precisa fazer isso sozinho, Edward, disse ela calorosamente, sua voz imbuída de uma força maternal que parecia envolvê-lo. Estamos aqui para você, agora e sempre. Carlisle assentiu com uma expressão de apoio inabalável, enquanto colocava a mão reconfortante no ombro de Edward. Nós vamos te ajudar a superar isso, filho, em cada passo do caminho. Ficamos em silêncio por um momento. Acho que está na hora de Edward e eu terminarmos de conversar, eu disse, batendo palmas para dissipar o ar de emoção que enchia a entrada. Carlisle, você também tem trabalho para fazer, eu disse, erguendo uma das sobrancelhas. Carlisle olhou para seu relógio de pulso e depois para mim novamente. Posso tirar a noite de folga. Balancei a cabeça e dei uma risadinha. Não precisa. Esta é uma conversa só entre mim e Edward. Ele olhou para Edward, que sutilmente assentiu com a cabeça. Carlisle assentiu com a cabeça. Muito bem, disse ele, olhando para Edward. Colocando a mão no ombro de Edward, Carlisle sorriu para ele. Espero que fique, Edward. Mas também entenderei se achar que esse tipo de vida não é para você. Edward assentiu. Obrigado, Carlisle. Dando um tapinha em seu ombro, Carlisle começou a caminhar em direção ao final do corredor e ao elevador. Afastando-se de Carlisle e olhando para nós, Edward ficou parado ali sem jeito. Bem, não fique aí parado, disse Esme direcionando a conversa. Dei um passo para trás e os deixei passar, enquanto Edward me encarava enquanto passava. Não consegui ler o que vi em seus olhos. Talvez tenha sido confusão. Vou me vestir, eu disse, virando-me para caminhar pelo corredor em direção ao meu quarto. Enquanto eu ia, ouvi a conversa que Esme e Edward estavam tendo. Esme não perguntou a Edward o que ele andava fazendo desde que ele tinha ido embora, uns 3 meses atrás. Em vez disso, ela falou sobre como era bom tê-lo de volta e sobre como ela tirava o pó do quarto dele todos os dias. Mas, como uma nuvem de chuva, Edward tinha que acabar com a sorte de Esme. Ainda não decidi se vou ficar aqui, disse ele, com a voz neutra. A conversa deles ficou em silêncio. Seu merdinha mal-humorado. Pensei com raiva enquanto vestia roupas mais largas que não custavam nem perto de $300. Tirei as calças do terno e as suspensórios e vesti uma calça jeans leve surrada e um par de tênis Converse. Os Converse eram tênis de ginástica na época, mas eu não me importava, eles eram muito melhores do que sapatos sociais. Como camisa, usei um moletom bege. Ao sair e entrar na sala de estar, vi Edward parado perto de uma das janelas ao longo da parede, enquanto Esme se mantinha ocupada, fazendo tarefas domésticas, como afufar as almofadas do sofá ou esticar as decorações pelo ambiente. Pronto para ir? Perguntei a Edward. Ele olhou para mim. Onde? Ele perguntou simplesmente. Em algum lugar privado, eu disse simplesmente. Ele olhou para Esme, depois se afastou da janela e foi em direção à porta. Quando ele saiu, virei-me para Esme e lhe dei um pequeno sorriso antes de seguir Edward. Capítulo 93. Saindo da estrada principal, estacionei meu Mercedes-Benz 380 preto em uma estrada secundária escura cercada por florestas densas, a cerca de 40 minutos da cidade. Parando no acostamento, desliguei o carro. Durante toda a viagem até aqui, nenhuma palavra foi dita entre mim e Edward. Apenas um silêncio desconfortável quebrado apenas pelas notas suaves do que quer que estivesse tocando no rádio do carro. Durante todo o caminho, Edward me olhava de soslaio, sua sede claramente evidente em seus olhos escuros. Abrindo a porta do carro, saí e respirei fundo o ar fresco da noite. Mantendo a porta aberta, inclinei-me onde vi Edward ainda sentado, sem mover um músculo. Você vai sair ou vai ficar aí sentado, imóvel como um cadáver? Perguntei, sorrindo internamente enquanto ele me lançava uma de suas carrancas características. É esse o espírito, garoto? Eu disse atrevidamente enquanto fechava a porta. Caminhando até a frente do carro, esperei enquanto Edward abria a porta e saía. Encostando minhas costas na frente, olhei para o céu noturno enquanto Edward caminhava ao meu lado. Pronto para ir? Perguntei, virando a cabeça para olhá-lo. Onde? Ele perguntou. Olhei ao nosso redor. Estamos na floresta. O que você acha que estamos fazendo aqui? Perguntei, tentando provocá-lo, mas ignorando a carranca que ele me lançou. Talvez você queira tirar esse casaco, eu disse, me empurrando para fora do carro. Parece caro. Ele olhou para seu longo sobretudo. Tenho peças de reposição, disse ele secamente. Eu balancei a cabeça. Você poderia tirar essa maldita coisa, eu disse severamente, como se estivesse repreendendo uma criança. A maioria das pessoas tenta preservar suas roupas caras e não sujá-las, acrescentei, exasperado. Ótimo. Edward zombou, tirando o casaco com um suspiro e colocando sobre o capô do meu carro. Feliz? Perguntou Edward. Em êxtase, respondi alegremente. Agora, você deve assumir a liderança nisso, eu disse, esperando por Edward. Eu preferiria ter essa conversa quando você não estivesse constantemente distraído com meu sangue. Acabamos encontrando 2 cervos em uma pequena clareira aberta, o que foi suficiente para matar a sede de Edward. Arrastando as carcaças mortas até a borda da clareira, caminhei de volta para o centro, onde Edward estava olhando para o céu claro da noite. Sabe, essa é uma das minhas vistas favoritas, eu disse, colocando as mãos nos bolsos. Ele olhou para mim. Por quê?
Ele perguntou, não parecendo mais a nuvem escura de antes, mas sim mais relaxado agora que tinha algo para saciar sua sede que não era humano. Porque nunca muda. Eu disse simplesmente. Sei que toda vez que olho para cima, tudo estará onde sempre esteve. Não importa o quanto o mundo ao meu redor mude. Ficamos em silêncio depois disso. Nenhum dos dois disse nada enquanto olhávamos para o céu claro da noite. Você é mesmo ele? Perguntou Edward, quebrando o silêncio, mas sem desviar o olhar das estrelas. Não disse nada por um momento e em vez disso pensei no que deveria dizer a ele. Eu sabia o que ele queria dizer com isso. E eu sabia que não era o verdadeiro Adam criado por Deus, mas sim uma figura que se tornou ele por meio de uma identidade equivocada. Não importa o quanto eu tentei lutar contra isso. Preferi deixar que os outros tirassem suas próprias conclusões sobre isso, sem confirmar nem negar, até que eu possa usar isso a meu favor. Pelo que eu ainda conseguia lembrar e pelo que escrevi no meu diário pessoal, no qual escrevi informações importantes sobre o futuro. Edward já foi uma pessoa bem religiosa, como Carlisle, mas tinha uma bagagem muito mais complexa para lidar, de um tipo diferente. Foi assim que começou todo o seu eu não tenho mais alma e agora sou um monstro porque preciso beber sangue para continuar minha existência, o que eu não quero blá blá blá. Dramático. Olhei para Edward e tomei uma decisão. Sim, sou eu disse simplesmente. Senti a tensão tomar conta de Edward com minhas palavras. Os olhos de Edward voltaram-se para as estrelas, sua testa franzindo enquanto ele processava minha afirmação. Eu percebi que ele estava à beira do ceticismo e da aceitação relutante. A noite parecia prender a respiração, esperando o meu próximo movimento. Dei um passo em sua direção, sentindo o ar fresco da noite nos envolver como um abraço. Mas você precisa entender uma coisa, continuei, com a voz firme, mas carregada de um toque de seriedade. Ser ele não significa que eu tenha todas as respostas. Não significa que eu possua alguma sabedoria divina ou infalibilidade. Sou tão falho quanto qualquer outra pessoa. Edward se virou ligeiramente para mim, seu olhar intenso perfurando a escuridão, buscando a verdade em minhas palavras. Imperfeito, ele repetiu com uma mistura de descrença e curiosidade estampada em seu rosto. Você deveria ser perfeito. O primeiro homem, o padrão da humanidade. Eu ri levemente e balancei a cabeça. Esse é um mito, não é? A perfeição é uma ilusão. Toda lenda é construída sobre uma base de exageros e equívocos. Assim como você. Você se acha um monstro pelo que se tornou, mas você é mais do que apenas sua sede de sangue. Você é capaz de muito mais. Ele permaneceu em silêncio por um instante, o peso das minhas palavras pairando no ar. As estrelas acima cintilavam como promessas distantes, e eu podia sentir a tensão em seu corpo começar a diminuir lentamente. Você realmente acredita nisso? Ele finalmente perguntou, com a voz mais suave agora, quase vulnerável. Claro que sim, respondi, dando um passo para trás para lhe dar espaço. Veja as escolhas que você já fez. Você poderia ter sucumbido aos seus instintos e à sua sede por sangue humano há muito tempo, mas em vez disso, escolheu lutar contra isso por algum tempo. Você se esforça para proteger os inocentes daqueles que lhes desejam mal, mesmo quando isso o coloca em conflito com sua própria turbulência interior. Eu disse. E você? Se você é quem diz ser, então deveria conhecer o peso das expectativas, como as que Carlisle e Esme têm por mim. Ser Adam significa ser constantemente examinado, julgado por um padrão impossível. Carlisle e Esme nunca te exigiram um padrão, Edward, eu disse com a voz severa. Eles sabem que te exigir esse ideal só te sufocaria. Eles te amam por quem você é, não por uma imagem mítica. Você precisa se acostumar com isso, eu disse, assentindo enfaticamente. E é por isso que me recuso a deixar que isso me defina. Já viu o que acontece quando alguém tenta viver de acordo com ideais? Perde-se no processo. Esquece que não há problema em ser imperfeito, em abraçar o caos da existência. Não se trata de ser perfeito, trata-se de ser real. Edward se virou para mim com um brilho nos olhos. Então, você está dizendo que eu deveria abraçar meu monstro? Ele perguntou baixinho. Abrace cada parte de você, Edward, respondi. O monstro, o protetor, o homem que você já foi e o homem que você está se tornando. São todos peças do mesmo quebra-cabeça. Você não precisa escolher um em vez do outro. Em vez disso, aprenda a coexistir com eles. Assim que as palavras saíram dos meus lábios, senti uma tensão elétrica no ar, uma mudança na atmosfera que sugeria que algo profundo estava se enraizando entre nós. Edward ficou ali, contemplando o peso do meu conselho, e eu quase conseguia ver as engrenagens girando em sua mente. Você faz parecer tão simples, disse ele finalmente, com um toque de sarcasmo divertido na voz. Como se eu pudesse simplesmente apertar um botão e, de repente, me tornar a personificação da aceitação. Nunca é simples, zombei. E certamente não é instantâneo. É uma jornada cheia de provações e tribulações. Mas acredito na sua capacidade de navegar por ela. Veja o quanto você já progrediu. Deve ter sido uma tortura para você se impedir de caçar outra pessoa, eu disse, com um pequeno sorriso no rosto. Aposto que você tentou algumas, mas não conseguiu beber o sangue deles. Em vez disso, você os incapacitou. Os olhos de Edward se estreitaram levemente, uma mistura de constrangimento e atitude defensiva passando por seu rosto. Você não tem ideia, respondeu ele com a voz baixa e tensa. Não se trata apenas do sangue. É a culpa, a batalha constante entre o que eu sou e o que eu gostaria de ser. Os momentos em que me perdi na caçada, na emoção da perseguição. É como estar preso em uma tempestade, oscilando entre a clareza e o caos. Assenti, compreendendo a profundidade da sua luta.
Essa tempestade, Edward, faz parte de você. Mas não precisa definir a sua existência. Lembre-se, mesmo as tempestades mais violentas eventualmente dão lugar a céus limpos. É a calma que nos acompanha, onde nos encontramos, onde podemos refletir e crescer. Ele se virou para as estrelas, sua expressão se suavizando enquanto contemplava minhas palavras. Você faz parecer quase poético, disse ele, com um leve sorriso repuxando os cantos da boca. Mas a poesia não muda a realidade do que eu sou. Ainda sou um vampiro, ainda sou uma criatura da noite. Verdade, respondi, aproximando-me dele. Mas você também é uma pessoa, um ser capaz de amor, compaixão e uma força incrível. Sua sede de sangue é apenas um aspecto da sua existência, não a totalidade dela. As escolhas que você faz, os relacionamentos que você cultiva, são o que realmente o define. Ele suspirou profundamente, o peso do seu conflito interno estampado em cada linha do seu rosto. Às vezes, sinto como se estivesse à beira de um penhasco, oscilando entre o homem que eu era e o monstro que todos pensam que eu sou. Um movimento em falso e eu poderia cair na escuridão. Então não se mexa, eu disse com firmeza, encontrando seu olhar com intensidade. Fique parado por um momento. Abrace a incerteza. Aceite que não tem problema se sentir perdido às vezes. Faz parte da experiência humana, mesmo para alguém como você, especialmente para alguém como eu. A expressão de Edward se suavizou ainda mais, e eu pude ver uma centelha de esperança se acendendo dentro dele. Você realmente acredita que eu consigo encontrar esse equilíbrio? Ele perguntou, buscando segurança nos meus olhos. Sim, afirmei, sentindo uma onda de convicção. Você já está no caminho. Reconhecer seus medos e inseguranças é o primeiro passo para a verdadeira aceitação. Você enfrentou inúmeros desafios e, no entanto, aqui está, ainda de pé, ainda lutando. Isso é mais do que a maioria pode dizer. Capítulo 94. Edward finalmente voltou a morar com Esme e Carlisle. Dizer que eles estavam felizes seria o maior eufemismo do século. Nos meses seguintes e até 1934, trabalhei com Edward para que ele controlasse sua sede, que naquele momento estava muito alta, como um alcoólatra se isolando repentinamente. Eu tinha que ir com ele para onde quer que ele fosse todas as noites, o que realmente tornava impossível para mim fazer qualquer coisa que eu quisesse, como ir a um restaurante ou fazer compras. Felizmente, Edward estava começando a durar mais com o sangue animal, não precisando mais caçar todas as noites. Então hoje decidi tirar um dia para mim. Saindo cedo de manhã, fui até o Banco Gringotts aqui em Nova York para pegar algum dinheiro. Estacionando em um espaço aberto a um quarteirão do banco, saí e ajeitei meu caro paletó. Abaixei-me e verifiquei meu cabelo no espelho lateral do carro. No momento meu cabelo estava curto, quase raspado nas laterais, enquanto no topo eu o deixei bem comprido para poder penteá-lo para trás. Levantei-me e comecei a caminhar em direção ao grande edifício. Virando uma esquina, meu banco apareceu. O Gringotts Bank ficava orgulhosamente na esquina da 5ª Avenida com a Rua 42. Um imponente edifício de mármore e granito que ocupava 2 quarteirões inteiros. Sua fachada era uma prova de suas origens antigas, com esculturas complexas retratando cenas da história e mitologia, cada uma contando uma história de riqueza e poder acumulados ao longo de milênios. A grande entrada era emoldurada por imponentes colunas coríntias, cada uma delas gravada com uma história própria. Quando me aproximei, 2 guardas com armaduras pretas da legião abriram portas de vidro. Dando a ambos sorrisos de apreciação, entrei. Eu te disse, Julius. A armadura deles é atemporal, pensei enquanto passava pelas grandes portas. O saguão era um espaço cavernoso, iluminado por enormes lustres de cristal pendurados em um teto abobadado pintado com cenas de prosperidade e fortuna 4 andares acima. O chão era um mosaico de mármore polido e padrões intrincados. Coloquei a mão no bolso interno do meu terno e tirei meu talão de cheques. Não querendo fazer uma cena por causa de um simples saque em dinheiro. Deixei o cartão dourado na carteira e fui até uma das filas e esperei enquanto começava a preencher o cheque de $1000. Enquanto fazia isso, um feixe de luz entrou pelas portas da frente quando elas se abriram atrás de mim, chamando minha atenção. Tampando minha caneta, virei a cabeça curiosamente. Enquanto eu observava, uma linda mulher loira entrou pela porta. Ela usava um vestido branco de aparência cara, com um daqueles chapéus de abas largas inclinado na cabeça combinando com o vestido. Só quando ela passou por mim é que percebi que ela estava segurando uma cesta de vime que as pessoas levam para piqueniques. Assim que ela passou, meus olhos se ergueram bem a tempo de ver seus olhos se virando em minha direção, com um brilho de interesse em seus olhos castanhos escuros. Sem saber mais o que fazer, sorri. Ela desviou o olhar rapidamente, com um pequeno sorriso no rosto. Eu não conseguia desviar o olhar enquanto ela passava. Dando um passo à frente na fila, observei um homem bem vestido passar pelas muitas mesas colocadas atrás dos caixas para encontrar a mulher, seguido rapidamente por um homem de aparência mais jovem, também de terno. O homem mais velho parecia ser o pai da jovem, enquanto o segundo, de aparência mais jovem, parecia ser um de seus subordinados. Mamãe me mandou trazer seu almoço, disse a jovem, entregando a cesta ao pai. Obrigada, querida. Eu estava com tanta pressa esta manhã que esqueci de pegar na saída, disse o pai da mulher com uma risada, pegando a cesta das mãos dela. Rose gostaria de apresentar a você um dos nossos novos agentes de crédito, Royce King. O pai dele é o vice-presidente do banco, disse a mulher, o pai de Rose, dando um passo para o lado para que apertassem as mãos. Mas eu já tinha parado de ouvir porque meu cérebro deu uma cambalhota. Rosalie,
Rosalie, porra, salve. Boa noite, senhor, disse a caixa enquanto eu me aproximava distraidamente. Batendo o cheque na mesa, pedi um saque e virei a cabeça para olhar para Rosalie, que apertava a mão do homem mais jovem. E aqui está, senhor, $1000, disse o caixa, contando as notas na minha frente. Obrigada, eu disse, pegando o maço de notas do balcão e enfiando-o no bolso. Saindo da fila, virei a cabeça na direção de Rosalie, que parecia estar parada bem perto daquele tal de Royce. Parece que vou precisar que me envie meu diário, pensei enquanto lutava para lembrar da história dela. O que parecia estar se tornando algo muito comum. Nos últimos anos, ficou mais difícil para mim lembrar da história deste mundo. Voltando para o apartamento Carlisle com meus planos do dia frustrados, entrei pela porta e fui recebido por 4 caixas grandes empilhadas ao longo da parede da entrada. Olhando para baixo, vi um envelope em cima de uma das caixas com meu nome escrito com uma caligrafia elegante. Ao ver a escrita familiar, abaixei-me e rasguei o envelope. Os demonstrativos financeiros deste ano de todos os seus negócios. De nada, Julius. Merda, eu disse, percebendo que Carlisle tinha contado a Julius onde eu estava. O que é tudo isso? Perguntou Edward entrando no corredor. Levantei os olhos e coloquei a carta no envelope. Só alguns papéis do trabalho, eu disse simplesmente, abaixando-me para tirar a tampa de uma das caixas, procurando por uma certa pasta vermelha. Trabalho? Perguntou Edward com a voz cheia de curiosidade. É. Lembra que eu te disse que tinha alguns negócios no mundo todo? Respondi, abrindo as caixas seguintes até encontrar a pasta vermelha, ignorando todas as outras pastas comuns que enchiam as caixas. Sim, mas você mencionou isso de passagem, disse Edward enquanto eu abria a pasta vermelha. Ah, olha só isso, eu disse com uma voz falsamente surpresa. O que foi? Edward perguntou, dando um passo à frente. Levantei os olhos da pasta e dei um sorriso irônico para ele. Estamos no azul de novo. São quase 2000 anos seguidos, eu disse rindo, enquanto entregava a pasta vermelha a Edward e passava por ele para ir à cozinha. Ao entrar, vi Esme sentada à mesa da cozinha desenhando projetos de casas em um grande pedaço de papel. Peguei um copo de um dos armários e o enchi com água da torneira enquanto Edward entrava atrás de mim, olhando a pasta vermelha, com os olhos quase saltando das órbitas. Adam, querido, o que você acha deste desenho? Perguntou Esme, segurando o grande pedaço de papel. Cheguei mais perto e dei uma olhada. O design era cativante, uma mistura de estética moderna com elementos arquitetônicos clássicos pelos quais Esme sempre foi apaixonada. As linhas eram fluidas, os espaços convidativos, e eu podia facilmente imaginar como a luz dançaria através das janelas amplas que ela havia desenhado. É deslumbrante, Esme, eu disse, genuinamente impressionada. Você conseguiu integrar a natureza ao redor lindamente com o layout interno. Parece um santuário. Seus olhos brilharam de orgulho quando ela colocou o lençol de volta na mesa. Ao me virar, vi Edward virando uma das páginas da pasta boquiaberto. Não se machuque, garoto, eu disse, rindo enquanto tomava um gole da minha bebida. Edward levantou a cabeça bruscamente, com os olhos ainda arregalados. Adam, você disse que tinha alguns negócios pelo mundo. Nem todos os negócios importantes do mundo, disse Edward, virando a primeira página da pasta. Algumas das empresas que você possui são Coca-Cola, Standard Oil, General Electric, Ford Motor Company e espera, isso está certo? Você também é dono do Gringotts, a maior e mais antiga franquia bancária do mundo, incluindo sua enorme frota de navios mercantes? A voz de Edward vacilou em descrença enquanto ele continuava a ler a lista de ativos. Adam, você é um trilionário. Isso é loucura. Não consegui evitar rir da reação de Edward. Bem, eu disse que tinha alguns negócios, respondi despreocupadamente, recostando-me no balcão da cozinha. Só não especifiquei quantos ou quais. Vire na última página. Tem uma lista de todos os negócios que possuo em meu patrimônio. Observei com um sorriso irônico enquanto Edward folheava as páginas até chegar à última, e ele quase deixou a pasta cair. T3 trilhões, ele gritou, seus olhos se fixando nos meus. Eu não sabia que havia tanto dinheiro no mundo inteiro. Dei de ombros. É porque não há tanto dinheiro assim no mundo, eu disse, colocando meu copo no balcão. É quanto vale tudo que possuo. Investimentos, propriedades e uma quantidade incrível de ouro. Com esse nível de riqueza e influência. Adam, você poderia moldar o mundo. Você poderia fazer tantas coisas boas com ele. Ou tanto mal, interrompi, com um tom repentinamente sério. Poder e riqueza podem corromper, Edward. É por isso que mantenho a discrição e uso meus recursos com cuidado. Já vi o que acontece quando as pessoas se embriagam de poder. Não é bonito. Esme assentiu pensativamente. Você tem razão, Adam. É uma grande responsabilidade. Mas acredito que você pode usá-la com sabedoria. Edward pareceu se recuperar do choque, com uma expressão pensativa no rosto. Bem, isso certamente explica muita coisa. Você praticamente tem mais dinheiro do que o mundo inteiro. Várias vezes mais. Esme olhou para o relógio e depois para mim novamente. Adam, se você estiver livre esta tarde, adoraria saber sua opinião sobre mais alguns designs. Estou trabalhando em um novo projeto e sua contribuição seria inestimável, disse ela, mudando de assunto abruptamente. Claro, Esme, respondi calorosamente. Ficarei feliz em ajudar. Tudo o que planejei agora é enviar uma carta para a Inglaterra e depois estarei livre pelo resto do dia. Enquanto a luz da tarde entrava pelas janelas, lançando um brilho acolhedor sobre a cozinha, senti uma profunda sensação de contentamento.
Apesar das complexidades da minha existência e do peso das minhas responsabilidades, momentos como aqueles me lembravam do que realmente importava: família, amor e os laços que nos mantinham unidos. Capítulo 95. Fechei a porta atrás de mim e cantarolei uma melodia suave, rápida e animada. Deixei minhas chaves cair em um pequeno prato ao lado da porta, tirei minha jaqueta e a pendurei, sem parar de cantarolar. Alguém parece estar de bom humor, disse a voz curiosa de Carlisle atrás de mim. Eu sorri, virando-me para encará-lo. É porque estou de bom humor, Carlisle, eu disse, sem tirar o sorriso do rosto. Carlisle apenas levantou uma sobrancelha, interrogativo, enquanto eu sorria. Olhei para baixo e uma risada nervosa escapou dos meus lábios. Tem uma garota. Consegui dizer antes que o som de um livro caindo no chão chegasse aos meus ouvidos, assim como o grito de susto de Esme, que estava sentada na sala de estar. Uma garota? Carlisle perguntou com surpresa estampada no rosto. É, eu disse, no momento em que a figura borrada de Esme passou por Carlisle e parou bem na minha frente. Qual é o nome dela? Esme perguntou animadamente com as mãos entrelaçadas. Eu ri da reação dela. O nome dela é Evelyn Russo. Ela é garçonete no restaurante de anos, perto do cais de Manhattan, eu disse, tirando os sapatos. Ah, uma garçonete. Esme disse alegremente com os olhos brilhando. O trabalho de Evelyn nem sequer lhe passava pela cabeça enquanto ela pensava em um possível interesse amoroso na minha vida. Eu balancei a cabeça. Droga! Ouvi Carlisle murmurar baixinho enquanto olhava para o chão. Virei a cabeça na direção dele. Como é? Perguntei, mais surpresa do que irritada. Ele olhou para mim assustado. O que foi isso? Carlisle perguntou, fazendo-se de bobo. Você acabou de dizer droga. Por quê? Perguntei, estreitando os olhos para ele. Carlisle piscou para mim algumas vezes, o pânico fez-se mexer incontrolavelmente. Virei a cabeça um pouco para o lado, mostrando que não deixaria o assunto passar tão facilmente. Carlisle tossiu no punho antes de falar hesitantemente. Bem, veja bem, eu e Julius podemos ou não ter feito uma pequena aposta. Eu gaguejei de surpresa, minha sobrancelha se erguendo até a linha do meu cabelo. O quê? Perguntei. Carlisle riu nervosamente. Qual foi a aposta? Perguntei. Bem, isso tem sido uma brincadeira recorrente entre nós, disse Carlisle, com um pequeno sorriso no rosto. Fiz sinal para ele continuar. Era uma aposta feita para saber se você algum dia teria um parceiro, ou se ele seria homem ou mulher. Meus olhos se arregalaram, um brilho de raiva brilhou neles. Mas antes que eu pudesse falar, Carlisle me interrompeu. Julius colocou sua propriedade à beira-mar em Mônaco em risco, enquanto eu coloquei minha propriedade em Vigo, na Espanha, em risco. Carlisle! Esme exclamou, virando-se rapidamente para lançar um olhar severo ao seu companheiro. Ele levantou as mãos em sinal de rendição, claramente esperando a repreensão que estava prestes a receber de Esme. Mas antes que ela pudesse começar a falar sobre ele, eu interrompi de brincadeira. Dramaticamente levantei minhas mãos ao coração. Carlisle! Você me machucou, ofeguei, caindo de joelhos, meu rosto uma máscara de tristeza exagerada. Ele me lançou um olhar furioso por cima do ombro de Esme quando ela começou a repreendê-lo. Não consegui evitar dar um sorriso malicioso, sabendo que Esme iria lhe dar uma resposta muito pior do que eu poderia lhe dar. Mais tarde naquela noite, saí do meu quarto para tomar uma bebida. Mas assim que saí, pude ouvir Carlisle me chamando do seu escritório. Virei-me, mudei de direção e entrei em seu escritório. Sentado atrás de uma mesa de madeira ornamentada, Carlisle, com as mãos grampeadas na frente do corpo, me deu um pequeno sorriso. Caminhando até sua mesa, sentei-me na luxuosa cadeira de couro em frente a ele, sem dizer nada, apenas erguendo uma sobrancelha em expectativa. Carlisle soltou um pequeno suspiro. Gostaria de me desculpar por mais cedo, disse ele, certificando-se de que sua voz estava alta o suficiente para que Esme, que estava na sala de estar, pudesse ouvir suas palavras. Eu sorri para ele, esperando por mais. Ele desviou o olhar antes de continuar. Foi muito infantil da minha parte participar daquela aposta com Julius, e Jane, disse ele, finalmente me olhando nos olhos. Jane também participou? Perguntei, surpreso por Jane sequer participar. Carlisle deu de ombros. Se isso melhorar, ela ganhou a aposta, disse ele, franzindo as sobrancelhas. Sério? Perguntei, surpreso mais uma vez. Ele assentiu. Ela apostou que você encontraria uma parceira, Carlisle disse timidamente. Parei por um momento enquanto meu cérebro processava todas as novas informações. Quanto você apostou? Perguntei curiosamente. Ele mordeu o lábio inferior. Aposto que você continuaria solteira, disse ele, olhando para a parede para não me olhar nos olhos. E deixa eu adivinhar, eu disse, sentando-me mais para frente na cadeira. Júlio apostou que eu teria um parceiro, mas seria homem? Perguntei, já sabendo a resposta. Carlisle sorriu timidamente novamente e deu de ombros. Meu rosto ficou impassível. Foi tudo uma brincadeira, Adam. Carlisle riu. Temos apenas tempo disponível, é bom nos divertirmos um pouco de vez em quando. Se bem me lembro, essas costumam ser suas alternativas favoritas sempre que você prega uma de suas peças, disse Carlisle, com uma risadinha escapando dos lábios. Revirei os olhos, afinal ele tinha razão. Depois de alguns segundos de silêncio, não consegui evitar uma crise de riso, seguida rapidamente por Carlisle. Tudo bem, eu disse, enxugando uma lágrima do canto do olho. Sentado novamente em um silêncio confortável, Carlisle se inclinou para frente em sua cadeira, sua voz agora séria.
Só tenho uma pergunta, ele disse, com o olhar agora afiado. Levantei uma sobrancelha, curiosa para saber o que ele queria saber. Você acha que consegue lidar com isso? Ele perguntou. Inclinei a cabeça ligeiramente para o lado. O que você quer dizer? Perguntei. Ele pareceu desconfortável por um momento. Bem, Adam, ela é mortal. O que acontece se você se apaixonar por ela ou algo assim? Perguntou, deixando claro o que queria dizer. Suas palavras me surpreenderam, então me senti como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Merda, eu suspirei. O pensamento de sua existência mortal era algo que nunca parecia entrar em minha mente. E pelo que me lembro de Julius e dos seus diários, você não aceitou muito bem a perda dos seus 2 filhos, disse ele, com os olhos percorrendo a sala. Sabendo que estava pisando em terreno instável, a sala ficou tensa, pois qualquer emoção parecia escapar do meu rosto, uma máscara para esconder os pedaços de tristeza que ainda permaneciam. Só digo isso, Adam, porque se você se apaixonar por essa mulher e ela continuar mortal, seu coração aguentaria? Ele perguntou, seus olhos encontrando os meus com determinação. Bati o dedo na cadeira algumas vezes enquanto acalmava minha turbulência interna. Parando de bater, falei. Sinceramente, isso nunca me passou pela cabeça quando eu estava com ela, eu disse, pensativo. Carlisle assentiu com a cabeça em compreensão. Eu sei como você se sente, Adam, disse ele, olhando para uma parede cheia de livros. Quando conheci Esme, ela era apenas uma jovem. Mas com o passar dos anos, à medida que ela crescia, um vínculo começou a se formar. Um vínculo que eu jamais imaginei que sentiria por outro ser humano, disse ele, recostando-se na cadeira e olhando para mim. Mas mesmo assim aconteceu. Então um dia, descobri que ela tinha se casado. Sua voz assumiu um tom triste de desgosto e desespero. Foi um casamento arranjado, um casamento que ela não queria. Mas você sabe como era a vida naquela época, disse ele, com a voz se tornando severa. Ela acabou sofrendo um aborto espontâneo. Isso a destruiu, Adam. A única esperança possível na vida dela. Morreu, disse ele, tristemente. Foi por pura sorte que soube do ocorrido. Quando descobri, saí em busca dela e consegui seguir seu cheiro desde sua casa. Encontrei-a, quase sem vida, no sopé de um penhasco de 5 andares. Fiquei sentado em silêncio enquanto Carlisle me contava sua história, uma história que eu não conhecia antes. Foi por egoísmo que eu a transformei, e por esperança. Egoísmo porque o vínculo entre nós ainda existia e eu finalmente poderia encontrar alguém para amar. E esperança porque ela não me odiaria pelo que eu tive que fazer para satisfazer meu egoísmo. Ficamos em silêncio por um momento antes de Carlisle continuar. Estou te contando isso, Adam, porque não quero que você sinta a mesma perda que eu senti naquele momento em que encontrei Esme. Carlisle respirou fundo. Ou talvez você conheça esse sentimento quando perdeu seus filhos. Mas existe um sentimento diferente quando se trata de alguém que você ama como não conseguiria amar mais nada neste mundo. Ele disse, seus olhos parecendo cravar-se na minha alma enquanto terminava de falar. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 96. Acabei não indo ao restaurante por alguns dias, em vez disso, fiquei com Edward, ajudando um pouco mais a se controlar. Felizmente, 1,5 semanas depois de enviar a carta ao meu banco na Inglaterra, meu diário pessoal chegou aqui em Nova York, no meu banco em Nova York. Para receber o periódico, bastava ligar para o presidente do banco em uma linha privada e solicitar que ele fosse entregue. E foi entregue, em um caminhão blindado e 10 guardas de gringotes. Dizer que foi um choque para os moradores do prédio em que morávamos não seria muito exato. Ao abrir a porta da frente, Esme soube imediatamente para quem eles estavam ali. Ao chegar à porta depois que ela me chamou, fiquei surpreso ao ver o longo corredor cheio de homens de terno preto e gravata roxa. Oi, eu disse, olhando para todos os rostos. Dando um passo à frente, um rosto muito familiar apareceu no meu campo de visão. Era ninguém menos que o pai de Rosalie. Boa tarde, senhor, disse ele, curvando levemente a cabeça, num tom respeitoso na voz com um toque de reverência. Sou Joseph Ali, o contador-chefe do banco. Fui encarregado de lhe entregar um pacote e uma carta, disse ele, erguendo uma maleta que estava literalmente algemada ao seu pulso direito. Olhei para as algemas e levantei uma sobrancelha diante do espetáculo. Muito bem, eu disse, balançando a cabeça. Virando-se para outro homem, Joseph assentiu com a cabeça. O homem tirou uma chave do pescoço e a entregou a José. Destrancando a maleta, Joseph retirou com muito cuidado um grande pacote embrulhado em papelão e amarrado com barbante. Colocada entre o barbante e o pacote havia uma carta grossa. Peguei o pacote com cuidado e olhei para a carta, sem conseguir identificar a letra. Olhando para o Sr. Ali e os outros homens atrás dele, eu não sabia o que fazer, então segui meu instinto. Obrigada a todos por me darem este pacote muito importante. Com certeza contarei aos seus chefes como ele foi bem entregue, disse eu com um sorriso largo, antes de fechar a porta lentamente. Tranquei a porta e olhei para o pacote. O que é isso, Adam? Perguntou Esme parada ao meu lado. Não querendo que ela ficasse muito curiosa sobre o pacote, olhei para ela e sorri. Só uns papéis velhos que quero revisar. Nada muito importante, eu disse, tirando o envelope de debaixo do nó do barbante. Coloquei o diário embrulhado debaixo do braço, rasguei o lacre e retirei o papel imaculado de dentro. Chefe do Banco da Inglaterra. Jeffrey Montgomery Grimsby. Ao Sr. Goetz. Enviei com segurança o item que estava bloqueado no seu cofre no nível mais baixo do nosso banco. O item não foi aberto nem adulterado, pois eu mesmo supervisionei sua proteção e embalagem.
O pacote também foi enviado sob a proteção de 3 guardas e do vice-presidente do banco em um dos navios de carga do banco. Seu sempre leal servo, Jeffrey Montgomery GRMSBY. Dobrei a carta rapidamente e a coloquei de volta no envelope. Certamente uma maneira de terminar uma mensagem, pensei, balançando a cabeça. Fechei a porta do meu quarto atrás de mim e coloquei o pacote na mesa que eu havia colocado no meu quarto, antes de puxar a cadeira e me sentar. Desfazendo o nó, puxei o papelão para revelar a capa desgastada do diário. A capa era feita de couro de veado e claramente já tinha visto dias melhores. Cicatrizes profundas cobriam-no com inúmeras manchas de idade. Abri a frente lentamente e ouvi um som de estalo, com vários flocos caindo na minha mesa. As páginas eram de uma cor amarelada escura e estavam secas como casca de árvore. Não demorou muito para que eu percebesse que esse diário estava prestes a virar uma pilha de poeira em minhas mãos. Então, com cuidado extra, comecei a virar as páginas lentamente, passando por páginas de negócios nos quais eu poderia investir, certos momentos históricos dos quais me lembrava na época e muito mais. Chegando ao último quarto do diário, comecei a me envolver com os personagens de Crepúsculo. Cada página continha seus nomes, descrições e tudo o que eu sabia sobre sua história e como ou por que eles foram alterados. Folheando as páginas, finalmente cheguei ao que procurava. Rosalie Alley. Conhecida por sua beleza marcante e frequentemente descrita como etérea e cativante. Rosalie tem cabelos longos, loiro-dourados, uma figura escultural e é frequentemente comparada a uma deusa em sua aparência. Apesar de sua aparência deslumbrante, Rosalie tem uma personalidade complexa. Ela é ferozmente protetora de sua família e tem um forte senso de orgulho. Rosalie inicialmente luta contra sua natureza vampírica e seu anseio por uma vida humana, particularmente o desejo de ser mãe. Ao longo da série, ela demonstra uma mistura de força, vulnerabilidade e lealdade. Sua história envolve uma trágica história de ter sido transformada em vampira contra sua vontade, o que contribui para suas características. Rosalie Alley morreu no início da década de 1930. Ela foi atacada e agredida por um grupo de homens, deixando-a em um estado de quase morte. Em seus últimos momentos, ela foi encontrada por Carlisle Cullen, que foi atraído por ela pelo cheiro de seu sangue. Ele decidiu transformá-la em vampira para salvar sua vida. Essa experiência traumática influenciou profundamente e moldou seus sentimentos sobre a humanidade, a maternidade e sua existência vampírica. A transformação de Rosalie permitiu que ela sobrevivesse, mas também a deixou com um forte ressentimento em relação à sua natureza vampírica e uma saudade das experiências humanas que havia perdido, particularmente a capacidade de ter filhos. Merda, pensei, sentando-me lentamente na cadeira, enquanto o Ranger da madeira enchia meu quarto. Ei, Adam, disse a voz de Carlisle através da minha porta. Vou fazer compras. Você gostaria de ir? Perguntou ele. Virando a cabeça, olhei para minha porta trancada. Parece bom para mim. Eu também gostaria de tomar um ar fresco, disse eu, sentando-me na cadeira e fechando o diário com cuidado antes de colocá-lo na mala e trancá-la. Deslizei a mala de volta para debaixo da cama, levantei-me e verifiquei minhas roupas. No momento eu estava vestindo uma calça jeans azul escura e um suéter preto de lã com gola V sem camisa por baixo. Incomum para a época sim, mas confortável demais para que eu realmente me importasse com o que as pessoas pensavam. Calcei meus Chuck Taylor Converse de primeira geração e abri a porta. Encontrei Carlisle conversando com Esme na sala de estar, para ver se havia algo que ele precisasse pegar enquanto estivesse fora. Parando, virei-me e caminhei até o quarto de Edward, batendo algumas vezes na porta. Sim? Ouvi Edward perguntar lá de dentro. Abrindo a porta, inclinei a cabeça para dentro do quarto. Edward estava sentado em sua cadeira de couro com um livro na mão. Eu e o Carlisle vamos sair por um tempo. Precisa de alguma coisa enquanto estivermos fora? Perguntei, certificando-me de incluí-lo em nossas vidas para não começarmos a agir como párias. Como ele já costuma fazer. Edward balançou a cabeça e pegou o livro novamente para continuar lendo. Estou bem, obrigado, disse ele. Olhei para o título do livro. Um adeus às armas. Decidi deixá-lo com seu livro triste. Então, dando-lhe um pequeno sorriso, fechei a porta e voltei pelo corredor, onde vi Carlisle conversando com Esme. Prontos para ir? Perguntei, chamando a atenção deles. Ah, sim, disse Carlisle, dando um beijo rápido em Esme antes de ir em direção à porta. Capítulo 97. A noite correu bem. Carlisle não comprou nada e em vez disso seguiu-me, assim como eu. Não comprei nada grande, mas em vez disso, comprei bugigangas legais que chamaram minha atenção, como algumas bolinhas de gude e um ioiô. Ignorando as provocações brincalhonas que Carlisle me deu, continuei comprando coisas. O que acontecia em Manhattan, especialmente naquela época, era que o distrito comercial estava prosperando. Claro, tenho certeza de que mesmo naquela época ainda era assim, mas se bem me lembro, muitas compras migraram para a internet. Ao entrar no saguão do grande prédio que chamávamos de lar, brinquei com meus novos brinquedos enquanto entrávamos em nosso elevador privativo. Você sabe quanto dinheiro eu poderia ter ganhado se tivesse tido a ideia de fazer isso? Perguntei, largando o ioiô e o puxando de volta para minhas mãos. Carlisle olhou para mim com uma sobrancelha levantada. Adam, você tem trilhões. Você realmente precisa de mais dinheiro? Ele perguntou. Dei de ombros. Não, mas você consegue imaginar? Eu disse com uma risada enquanto o elevador emitia um suave ting quando as portas se abriam.
Caminhando pelo longo corredor, coloquei o ioiô de volta no bolso e peguei uma mola. Ao chegar à porta, Carlisle abriu e entrou primeiro. Eles acabaram de entrar. Vou colocá-lo na linha agora, disse a voz de Esme da sala de estar. Caminhando pelo corredor do apartamento, vi Esme pousando o fone no gancho e se virando para nos olhar com o rosto em pânico. O que foi, amor? Carlisle perguntou, parando na sala de estar. É a Jane. O Julius foi atacado, disse ela, apertando as mãos. Ao ouvir essas palavras, meu humor brincalhão desapareceu. Passando por Carlisle, fui direto até o telefone, peguei o fone e coloquei-o no ouvido. O Julius está bem? Perguntei, com a voz dura como granito. Sim, ele está bem. Mas foi por pouco, Adam. O que aconteceu? Perguntei, virando-me e vendo Edward saindo e entrando na sala de estar. Provavelmente alertado pelos sons da voz preocupada de Esme. Estávamos dando uma volta quando, do nada, 5 vampiros apareceram. Eles desceram dos telhados. A voz de Jane estava um pouco apressada. Eles nos surpreenderam nos pegando desprevenidos. Partiram primeiro para cima de Julius, concentrando o ataque nele. Ele só foi atingido de raspão algumas vezes antes de reagir, matando todos rapidamente. Como eles chegaram tão perto sem que nenhum de vocês percebesse? Perguntei, franzindo as sobrancelhas em sinal de preocupação. Não sabemos ao certo, mas achamos que eles estavam nos esperando. Teríamos ouvido eles andando no telhado a uma boa distância. Eu concordei com isso. Embora já fizesse algum tempo que não entravam em conflito com outros vampiros, eles sabiam o que estavam fazendo. Soltando um pequeno suspiro, transferi o fone para outra mão antes de continuar. O Julius já se recuperou? Perguntei, anotando algumas palavras num bloco de notas que estava perto do telefone. Sim. Depois do ataque de cuidar dos corpos, fomos caçar. Ótimo, eu disse, entregando o bilhete a Carlisle. Vou para a Inglaterra o mais rápido possível. Me esperem daqui a uma semana. Você acha que isso é necessário? Perguntou Jane. Sim, eu disse simplesmente. O fato de 5 vampiros terem atacado você também deveria ser motivo de preocupação. Principalmente porque presumo que você nunca tenha visto esses vampiros antes, perguntei ao ver Carlisle lendo o bilhete. É verdade, e é por isso que estou ligando. Julius acha que pode ser apenas algum coven que se mudou para perto de nós e não nos queria por perto. Mas o problema é que não caçamos humanos e quase nunca saímos do castelo a não ser para caçar. Então, como um coven que se mudou para perto poderia saber que existíamos antes mesmo de sabermos da existência deles? É isso que me preocupa. Quem mais sabe que você está na Inglaterra além de mim? Os Volturi. Jane interrompeu. Exatamente, eu disse, mas isso não quer dizer que sejam eles. Há outras possibilidades que poderiam ter levado a isso, que simplesmente não sabemos no momento. É por isso que estou indo para lá. Se forem os Volturi, eu vou querer estar lá. E se não for? Perguntou Jane. Então eu ainda quero estar lá, eu disse, captando a voz de Carlisle enquanto ele falava ao telefone em seu escritório. Se não forem os Volturi, e como Julius pensa, não é o menor inconveniente para mim estar lá. É melhor prevenir do que remediar. Obrigada, Adam, disse Jane, soltando um suspiro audível através do telefone. Vocês dois são família, Jane. É o que fazemos um pelo outro, eu disse. E onde está Julius agora? Perguntei. Ele está atualmente em seu escritório conversando com alguns de seus contatos, investigando quem podem ter sido esses vampiros. Certo. Bom, só vou sair daqui a algumas horas, então, se tiver alguma novidade, ligue de novo e me avise, eu disse antes de desligarmos. Virando-se, Edward foi o primeiro a falar. Quem era? Ele perguntou. Olhei para ele. Aquela era Jane. O Carlisle já te contou sobre ela e o Julius? Perguntei. Edward balançou a cabeça negativamente. Julius e Jane são meus amigos de longa data. Julius é como um irmão para mim, assim como Jane é uma irmã. Eu os conheço há pouco mais de 2000 anos. Os olhos de Edward se arregalaram um pouco enquanto ele imaginava viver por tanto tempo. E como tenho certeza de que você ouviu, eles foram atacados. Estou indo para Londres amanhã para verificar, para ter certeza de que não foi nada além de um novo coven se movendo por perto. Você acha que é tão simples assim? Perguntou Esme enquanto Carlisle voltava para a sala, tendo concluído a tarefa que eu lhe dera. Eu balancei a cabeça. Duvido muito. As coisas nunca são tão simples. Reservei um navio para Londres para você. Ele parte logo cedo pela manhã, disse Carlisle, entregando-me um pequeno pedaço de papel com os detalhes escritos. Peguei o papel, olhei e vi que o navio partiria às 9 da manhã do dia seguinte. Obrigada, Carlisle, eu disse, dobrando o jornal. Enquanto fazia isso, os olhos de Edward se estreitaram levemente, sua testa franzida naquela expressão familiar de determinação misturada com curiosidade. Quero ir com você, disse ele, com a voz firme e deixando pouca margem para negociação. Suspirei, esperando que isso acontecesse, mas ainda esperando que ele fosse sensato o suficiente para ficar para trás. Edward, não é uma boa ideia. Não sabemos no que estamos nos metendo. Pode ser perigoso, potencialmente mais do que você consegue suportar. Com os braços cruzados sobre o peito, ele deu um passo à frente, com a determinação inabalável. É exatamente por isso que preciso ir. Se houver perigo, posso ajudar. Esme, que ouvia em silêncio, pousou a mão gentilmente no braço de Edward. Edward, Adam está certo. Não sabemos do que se trata. Talvez seja mais seguro você ficar aqui. Edward balançou a cabeça, sua determinação cada vez mais forte. Eu entendo os riscos, mas não sou criança. Sei me virar e quero ajudar.
Se isso envolve os Volturi ou algo pior, é um motivo a mais para eu estar lá. Carlisle olhou para nós dois pensativo. Adam, Edward tem razão. As habilidades dele podem ser úteis. E se chegar a esse ponto, ter mais aliados ao seu lado pode ser benéfico. Passei a mão pelos cabelos ponderando os prós e os contras. Edward era teimoso e, uma vez que decidia fazer algo, pouco se podia fazer para dissuadi-lo. Além disso, ele tinha razão. Seus talentos poderiam ser uma vantagem. Por fim, assenti, ainda que com relutância. Tudo bem, você pode vir. Mas siga meu exemplo e se eu disser que é muito perigoso, você irá embora. Entendido? Um lampejo de alívio passou pelo rosto de Edward, rapidamente substituído por um aceno sério. Entendido. Ótimo, eu disse, observando Edward sair para começar a fazer as malas. Quando Edward saiu da sala para se preparar, Carlisle se aproximou de mim com uma expressão de preocupação e apoio. Obrigado por deixá-lo vir. Ele precisa sair mais, principalmente com tudo que tem passado ultimamente. Assenti, entendendo suas palavras. Edward estava lidando com suas próprias lutas, particularmente com sua sede por sangue humano, e ainda tentando aceitar o que ele era agora e o que ele fez. Capítulo 98. Então, aqui é Londres. Edward disse enquanto estávamos na lateral do navio, olhando para o movimentado porto onde nosso navio estava atracando. Que visão, não? Perguntei, encostando-me na murada do navio com um charuto entre os dedos. É certamente diferente, disse Edward, olhando para o céu cinza. Virei-me para olhá-lo, sorrindo. É uma espécie de paraíso seguro para vampiros, eu disse, levantando-me e olhando ao redor. É nublado ou nublado na maioria dos dias, permitindo que os vampiros vivam uma vida um pouco melhor ao ar livre do que na maioria dos outros lugares da Terra. Burra! A buzina de vapor do navio soou. Olhei ao nosso redor. Parece que o navio está prestes a desembarcar. É melhor irmos logo, disse eu, abaixando-me e agarrando minha mala pelos pés, enquanto jogava o charuto pela lateral do navio. Edward rapidamente seguiu minhas ações, pegando sua própria mala enquanto eu começava a caminhar em direção ao local onde a passarela seria colocada, abrindo caminho pela grande multidão com milênios de experiência. Fiz parecer fácil enquanto passava por pequenas brechas e aberturas no enxame de pessoas para chegar rapidamente à passarela. Edward mal conseguia ficar perto de mim. Chegando ao pé da escada, olhei ao redor. Por aqui, eu disse, apontando o dedo para a nossa direita, onde deveria ser a saída do estaleiro. Caminhando para a direita, chegamos a uma estrada movimentada, cheia de táxis pretos e outros carros, esperando passageiros. Olhando ao redor, avistei um homem bem vestido que segurava uma pequena mira branca com gotes escrito em grandes letras pretas. Deve ser a nossa carona, eu disse, caminhando em direção ao homem antes mesmo de terminar de falar. À medida que nos aproximávamos, vi o carro em frente ao qual o homem estava. Era um Austin 7 preto e vermelho. Era um carro comum e agradável, fácil de circular. Caminhando confiantemente, o homem pareceu me reconhecer, pois ficou atento enquanto eu me aproximava. Boa tarde, senhor, disse o jovem, colocando a placa atrás das costas enquanto se endireitava. Boa tarde, eu disse com meu sotaque americano. Sou William Green e serei seu motorista. Posso carregar sua bagagem, senhores? Perguntou William com seu forte sotaque inglês. Claro. Só tome cuidado, eu disse, entregando minha mala que devia pesar uns 22 quilos. O peso da maleta surpreendeu William quando ele agarrou a alça, quase a deixando cair quando eu a soltei. Parece que alguém não estava com pouca bagagem, disse William, rindo, enquanto se dirigia para o banco de trás do carro. Colocando as malas no porta-malas ou agora que estamos na Inglaterra, porta-malas do carro, seguimos para o castelo de Júlio e Jane. Edward sentou-se nos bancos de trás enquanto eu fiquei na frente e conversei com William. Durante todo o trajeto, Edward não conseguia tirar os olhos da janela enquanto absorvia todas as novas paisagens que via. Levamos quase 45 minutos para chegar ao castelo, e não pude deixar de sorrir quando ele apareceu. Não havia mudado nem um pouco. Ele ainda se elevava sobre os edifícios ao redor e ainda era cercado pelo mesmo enorme muro de pedra. Isso é, um castelo? Perguntou Edward, inclinando-se para mais perto da janela. É isso mesmo, eu disse rindo. Bem estereotipado da parte deles, não é? Eu disse rindo, sabendo que ele entenderia o que eu queria dizer sem que eu precisasse dizer em voz alta no carro com William. Ouvi-o grunhir no banco de trás em resposta. Entrando em uma estrada de cascalho, vi que ela levava a um grande portão de metal, que ficava no lugar onde costumavam ficar as grandes portas de carvalho e aço para as muralhas que circundavam o castelo. Quando nos aproximamos, 2 homens de terno elegante saíram do lado do portão para nos impedir antes que pudéssemos chegar muito perto. Abaixando rapidamente o vidro da janela, William inclinou a cabeça para fora para falar com um dos guardas. Boa tarde, senhores, disse ele alegremente aos 2 homens de aparência severa. Qual é o seu negócio aqui? Perguntou um dos guardas, aproximando-se da janela e se abaixando para dar uma olhada dentro do carro. Estamos aqui em nome do Sr. Goetz, respondeu William suavemente, entregando-lhe um pequeno envelope. O guarda o pegou, examinou o conteúdo brevemente, assentiu e deu um passo para trás. Prossiga, disse ele, sinalizando para o outro guarda abrir o portão. A enorme estrutura metálica rangeu e gemeu ao se abrir, revelando o caminho de paralelepípedos que levava ao imponente castelo. Enquanto dirigíamos, não pude deixar de notar as protuberâncias em seus elegantes paletós. Parece que os guardas de Gringotts agora andam armados. Droga, Júlio, droga. Você consegue manter os meus guardas do jeito que eu quero.
Eu chorava em silêncio. Ao passar pelo portão e pelos muros de pedra, não pude deixar de admirar os vastos jardins que não haviam mudado em algumas centenas de anos na parte interna das muralhas. O castelo era cercado por jardins cuidadosamente cuidados, pontilhados de carvalhos centenários e guardados por estátuas que pareciam observar cada movimento nosso. Era como se o lugar estivesse congelado no tempo, intocado pelo mundo moderno além de seus muros. Edward, ainda espiando pela janela, parecia fascinado. Isso é incrível, sussurrou com os olhos arregalados de admiração. Assenti, compreendendo seu espanto. Júlio sempre apreciou a natureza, eu disse. William parou o carro suavemente aos pés da grande escadaria de pedra que levava à entrada do castelo. Quando saímos, as pesadas portas de madeira no topo da escada se abriram, e uma figura alta e elegante apareceu na soleira. Seu cabelo escuro era cortado num comprimento médio que chegava apenas aos ombros, seus olhos eram uma mistura de castanho e dourado. Ah, bem-vindos, bem-vindos. A voz de Júlio ecoou pelo pátio enquanto ele descia os degraus, com os braços estendidos em saudação. Sua presença era imponente, mas havia um calor em seus olhos que deixava qualquer um à vontade. Július, eu disse, estendendo minha mão, que ele apertou firmemente antes de me puxar para um abraço rápido. Faz muito tempo, ele disse, dando-me algumas palmadas fortes nas costas, o que poderia ter matado um homem normal. De fato, respondeu Július, voltando o olhar para Edward. E você deve ser Edward. É um verdadeiro prazer finalmente conhecê-lo. Ele disse, estendendo a mão, que Edward apertou um tanto desajeitadamente, claramente ainda se adaptando à grandiosidade do ambiente. Espero que sua viagem tenha sido agradável, perguntou Július, gesticulando para que o seguíssemos para dentro. Sim, com certeza, respondi, olhando para Edward, que assentiu. Por dentro, o castelo era uma mistura de medieval e moderno, com tapeçarias antigas decorando as paredes e lâmpadas elétricas suaves que emitiam um brilho aconchegante. O ar era fresco e exalava um leve aroma de lavanda e livros antigos. Július nos conduziu por uma série de grandes salões que trouxeram de volta velhas memórias. Cada cômodo era mais impressionante que o anterior, até que finalmente chegamos à sala de estar principal. O fogo crepitava na lareira, e poltronas confortáveis estavam dispostas convidativamente ao redor dela. Por favor, fiquem à vontade, disse Július, apontando para as cadeiras. Temos muito o que discutir. Capítulo 99. Ao entrar na aconchegante sala de estar, sentei-me confortavelmente em uma das cadeiras, apoiando meus pés na pequena mesa de centro de madeira. Tire os pés antes que eu os tire para você. Uma voz nova, porém familiar, disse friamente da entrada da sala de estar. Virando a cabeça, vi Jane entrando na sala, com um pequeno sorriso nos lábios. Eu sorri. Ah, Jane, quanto tempo! Eu ri ficando de pé. É verdade, disse Jane, envolvendo meus braços em um abraço. Dando um tapinha em suas costas, não pude deixar de sorrir. E tudo o que foi preciso para receber um abraço se eu foi ficar longe por uns 100 anos. Eu ri enquanto Jane apertava minha cintura com mais força. Depois de me soltar, Jane se virou e olhou para Edward, que estava sentado no meio de um sofá de couro luxuoso. E este é, Edward? Jane perguntou com uma voz brincalhona enquanto caminhava até ele com a mão estendida. É um prazer, disse Edward, levantando-se rapidamente de seu assento. É isso mesmo, disse Jane, com os olhos brilhando maliciosamente. Então Jane se virou, apontando para uma parede atrás de mim. Virando-me, vi uma grande tapeçaria ocupando um dos lados da sala. Um sorriso surgiu em meus lábios enquanto eu olhava para aquela obra de arte e história. Cobrindo toda a tapeçaria havia rostos com nomes tecidos por baixo. Lá no topo estava eu, e abaixo de mim estavam Gerard e Oliver, que eram descendentes de suas próprias famílias. Olhando bem no fundo, vi o que parecia ser uma nova adição. A partir de algumas pesquisas, descobrimos que Edward é descendente direto de Oliver, disse Július, aproximando-se da obra de arte. Tínhamos perdido o contato com eles por causa de uma certidão de óbito falsa, quando na verdade era uma identidade trocada. Alguém, de alguma forma, conseguiu a carteira e os documentos de identidade do bisavô de Edward. Pouco tempo depois, ele teve uma morte bastante horrível. O corpo estava irreconhecível e os documentos de identidade eram a única fonte de informação. Virando-se para olhar para Edward, Júlio sorriu levemente. Tivemos que adicionar todos, desde seus avós até você, à tapeçaria, Edward, disse Július, apontando para onde uma pequena imagem de Edward foi adicionada à tapeçaria. De pé, Edward caminhou lentamente em direção à tapeçaria, seus olhos movendo-se de um rosto para outro. Carlisle nos enviou fotos suas e de seus familiares, acrescentou Jane. Lentamente, os olhos de Edward alcançaram o topo, onde eu, Gerard e Oliver estávamos. Enquanto ele estava ocupado absorvendo tudo isso, me virei para encarar Jane e Július, que agora estavam de pé perto do sofá. Então, o que você descobriu sobre o ataque? Perguntei, voltando para meu lugar. Até agora, nada, disse Július. Entramos em contato com alguns outros líderes de Coven aqui na Inglaterra, mas eles não sabiam nada sobre o ataque ou quem estava por trás dele. Assenti com a cabeça, imaginando isso. Iremos aos outros Covens amanhã e perguntaremos novamente, eu disse, sentando-me na poltrona de couro e soltando um longo suspiro. Július levantou uma sobrancelha ao ouvir minhas palavras. Mas nós já perguntamos a eles, Adam. Por que de novo? Perguntou ele, confuso e ligeiramente perturbado. Bem, da última vez você não tinha nem eu nem Edward, eu disse, dando-lhe um empurrãozinho. Edward consegue ler mentes.
Se os outros líderes do Coven estivessem mentindo, como você saberia, a menos que estivesse na mente deles? Eu disse batendo na testa. Verdade. A maioria dos líderes de Coven aqui na Inglaterra não tem menos de 200 anos. Eles teriam a capacidade de disfarçar muito bem o fato de estarem mentindo, disse Jane, olhando para Julius com um pequeno sorriso. Acho que podemos ir aos primeiros Covens amanhã, disse Julius, olhando para o fogo na lareira. Ótimo, eu disse, levantando-me. Bem, foi uma longa viagem, então vou tirar um cochilo, eu disse, virando-me e saindo da sala grande. Saí sem dizer mais nada e Edward sozinho. Imaginei que eles poderiam ter uma boa conversa sem que eu precisasse ficar por perto. Ao encontrar meu antigo quarto, tirei uma longa soneca. Ao acordar, vi que estava escuro lá fora. Voltando para o andar de baixo, encontrei Jane ainda na sala de estar, lendo um livro grande. Boa noite, eu disse entre um bocejo. Levantando os olhos do livro, Jane sorriu para mim. Boa noite, Adam. Como você dormiu? Ela perguntou enquanto eu olhava para a lareira. Foi bom, eu disse, caminhando até a lareira. Eles estão na biblioteca? Perguntei. Sim. Eles desceram há cerca de 1 hora, disse Jane, pegando seu livro novamente para continuar. Assenti e puxei a alavanca secreta para abrir a entrada da minha biblioteca pessoal. Ao passar, ouvi a porta se fechando atrás de mim enquanto eu descia as escadas. Ao chegar à biblioteca, encontrei Edward sentado a uma grande mesa de madeira com um dos meus diários na frente dele enquanto ele decifrava as palavras com um punhado de folhas de palavra-chave nas mãos. Virando a cabeça, vi Julius lendo uma das minhas cópias autografadas de Um Ensaio sobre o Homem de Alexander Pope. É bom ver vocês dois se conectando, eu disse enquanto descia as escadas, fazendo com que ambos levantassem os olhos dos livros. Isso é incrível, Adam, disse Edward, gesticulando para o meu diário à sua frente. Documentar tanto de tanto tempo atrás. É incrível, disse ele, colocando as antigas folhas de palavra-chave de lado. É, mas tome cuidado, tá? Eu disse, aproximando-me para olhar o diário. Essas coisas são velhas e não foram muito bem cuidadas ao longo dos anos, eu disse, esfregando meus dedos nas páginas rachadas e gastas. Claro. Julius me contou isso, disse Edward, voltando a ler. Caminhando até Julius, sentei-me na cadeira de couro ao lado da dele. Então, quem será o primeiro a nos conhecer amanhã? Perguntei. Júlio largou o livro e entrelaçou os dedos. Para começar, devemos visitar o Brando Coven. Eles são relativamente novos na Inglaterra e têm um total de 6 membros. Vieram de Portugal há cerca de 5 anos. E você já os conheceu pessoalmente? Perguntei. Júlio assentiu. Não há um Coven aqui na Inglaterra que eu não tenha conhecido antes, disse ele com um sorriso. Porque, diferentemente de você, Adam, eu realmente tento me familiarizar com outros Covens. Dei de ombros. Eles só tendem a me irritar, Julius. É por isso que eu tento deixá-los em paz. São os da era vitoriana que sempre me irritam, disse Julius, me surpreendendo. Virei-me para olhá-lo e levantei uma sobrancelha. Eles são pomposos demais para o meu gosto, disse ele, pegando o livro de volta, o que me fez rir. Muito bem. Partimos amanhã de manhã, eu disse, levantando-me. Capítulo 100. Acabamos saindo logo depois do amanhecer para ver o Coven mais próximo, o Coven Brando, que ficavam no centro de Londres, a menos de 1 quilômetro do Palácio de Buckingham. Sentado no banco do motorista do Lagonda 1930 de 4 lugares de Julius. Por que estou no banco do passageiro do meu próprio carro? Perguntou Julius, virando a cabeça para me olhar. O vento balançando seus cabelos enquanto zigue-zagueávamos pelo trânsito. Por que você dirige como uma velha? Eu disse brincando, puxando o volante com força para fazer uma curva cerca de 16 quilômetros acima do limite de velocidade. Nossa! Gritou Julius enquanto os pneus traseiros derrapavam no concreto. Relaxa, tá? Eu disse enquanto uma risada escapava da minha boca. Ei! Ali! Gritou Julius, apontando para uma grande casa de tijolos de 4 andares. Ao pisar no freio, o carro parou bruscamente. Adam, se houver algo errado com meu carro depois disso, você vai me comprar um novo. Julius fez uma careta. Relaxa, querida. Você sabe que ele é bom nisso, disse Jane, com um pequeno sorriso no rosto enquanto se inclinava para a frente no banco de trás. Trilionário. Ouvi Edward murmurar atrás de mim. Certo, interrompi. Esta é a casa deles, perguntei, estacionando o carro e tirando a chave. Sim, é a casa deles. São 5. Não sabemos se algum deles tem poderes, disse Julius, virando-se na cadeira para olhar a casa. Tudo bem, eu disse, abrindo a porta do carro e puxando a alavanca para mover a cadeira para frente para que Edward e Jane pudessem sair. Vampiros realmente tendo poderes é bem raro. Batendo a porta, ajustei meu paletó antes de pisar no meio-fio. Há algo que eu deva saber sobre eles? Perguntei enquanto nos aproximávamos da casa. Eles foram todos transformados na era vitoriana, disse Julius, virando-se para olhar para mim. A expressão dele me disse tudo o que eu precisava saber sobre o que ele sentia por eles. Ok, eu disse, subindo os poucos degraus até chegar à porta. Eles sabem que estamos aqui, Edward sussurrou do fundo do grupo. Eles estão confusos sobre o porquê de Jane e Julius estarem aqui, e também sobre quem Adam e eu somos. Que útil. Eu ri batendo na porta. Só não se esqueça do plano, Edward, eu disse, virando-me para olhá-lo. Ele assentiu com a cabeça. Bom, eu disse, assim que a porta da frente se abriu para revelar um homem alto e magro, com cabelos castanhos na altura dos ombros e um daqueles bigodes estranhos e encaracolados. Boa noite, senhor, eu disse com meu melhor sotaque britânico tradicional e uma expressão bajuladora no rosto. Boa noite, disse o homem em tom de voz mais agudo.
Se você puder ser gentil, gostaríamos de lhe fazer algumas perguntas, eu disse, com um sorriso falso no rosto. O homem olhou para mim por um momento antes de olhar para Julius e Jane. Seria do seu interesse reservar um tempo para ele, disse Jane, com a voz suave como mel, enquanto falava com o homem. Seus olhos vermelho-sangue permaneceram nela por um momento antes de se voltarem para mim. Muito bem, disse ele, afastando-se da porta para nos deixar entrar. Estou muito agradecida, disse alegremente ao passar pela porta, rapidamente seguida por Julius, Jane e Edward. Quando entrei, vi outras 4 pessoas paradas no saguão. Ignorei-os e suas reações enquanto olhava ao redor de sua casa impressionante. Vejo que todos vocês ainda vivem em uma era passada, eu disse, mudando meu sotaque de volta para o meu sotaque americano mais normal. Os outros 4 vampiros eram 3 homens e uma mulher. Todos os homens usavam roupas mais modernas, enquanto a mulher usava um vestido cinza vindo diretamente da era vitoriana. Os 3 homens tinham cabelos longos e rostos bem barbeados, todos com cabelos castanhos, exceto a mulher que tinha cabelos loiros. É com isso que nos sentimos mais confortáveis, disse a mulher, levantando o queixo e me olhando com desprezo. Isso eu entendo. Mas vocês sabem que existe uma coisa chamada eletricidade que foi inventada há algum tempo. Acredito que ela estava em ascensão quando todos vocês ainda eram humanos. Vivam como quiserem, mas por que dificultar a vida de vocês mesmos? Perguntei, virando-me para olhá-los. A mulher arqueou uma sobrancelha diante do meu comentário, claramente sem graça. Preferimos a tradição. Afinal, é a essência de quem somos, retrucou ela com a voz transbordando desdém. A tradição é uma coisa adorável, mas também pode ser uma gaiola, respondi, olhando para Edward. Ele já estava examinando as mentes dos outros vampiros com um foco intenso. Percebi que ele procurava qualquer indício de hostilidade ou conhecimento sobre o ataque recente. A mulher fez uma careta. Quem é você para questionar como vivemos, humano? A mulher rosnou, mostrando as presas enquanto falava. Ele é alguém que você realmente não quer irritar, disse Jane atrás de mim, num tom calmo e sereno. A mulher se virou para olhar para Jane, o sorriso de escárnio ainda no rosto, mas foi interrompida antes que pudesse falar. Ele é humano. O que ele poderia fazer para nos preocupar? Perguntou um dos homens que estavam ao lado da mulher, dando um passo à frente. Ele não precisaria fazer nada, interrompeu Julius. Eu e meu companheiro aqui seríamos o suficiente para matar todos vocês antes que tivessem tempo de processar o fato de que suas cabeças foram arrancadas de seus corpos. Mas acho que podemos muito bem contar a vocês, disse Julius, cruzando os braços sobre o peito. O nome dele é Adam. Ele é o primeiro homem, disse Julius, pronunciando meu nome como uma bomba nuclear. A sala ficou em silêncio por um momento antes que a mulher soltasse uma risada alta que ecoou pelas paredes, logo seguida pelas outras. Adam, o primeiro homem. A mulher disse entre gargalhadas. Virei-me para olhar para Julius. Posso fazer do meu jeito agora? Perguntei. Ele soltou um suspiro, olhando para o grupo de vampiros que ainda estavam rindo. Por que não? Ele disse, dando de ombros exasperado. Sorrindo, virei-me para os vampiros que estavam olhando uns para os outros, enxugando lágrimas falsas dos olhos. Hora de fazer isso do jeito antigo, eu disse com um sorriso, os vampiros não ouvindo minhas palavras. Desapareci num piscar de olhos, meus movimentos tão rápidos que deslocaram o ar onde eu estava. Apareci segurando a mulher pelo pescoço, longe do chão, do outro lado do saguão. O riso já havia desaparecido da sala enquanto Julius imobilizava os outros vampiros com sua habilidade telepática. Poderíamos ter feito isso do jeito certo, eu disse, apertando com força sua garganta enquanto ela olhava para mim, com o pânico agora preenchendo seus olhos. Mas não, tivemos que fazer assim, eu disse, meus olhos ficando mais frios a cada segundo. Vou perguntar isso uma vez. E apenas uma vez. O que você sabe sobre o ataque a Jane e Julius? Perguntei, afrouxando o aperto suficiente para que ela respondesse. Nada, ela conseguiu dizer entre dentes. Virei a cabeça e olhei para Edward, cujos olhos estavam semicerrados enquanto ele focava na mulher. Ela sabe de alguma coisa, mas está tentando esconder o que quer que seja com outros pensamentos, disse ele, olhando para mim. Virando-me, olhei para Jane e falei. Faça o que tem que fazer. Talvez isso ajude a soltar os lábios e os pensamentos dela, eu disse, virando a mulher em meus braços para Jane. A mulher não devia saber quais eram seus poderes porque ela olhou diretamente nos olhos de Jane enquanto dizia aquelas palavras mágicas. Dor, Jane disse com a voz dura. Em um milissegundo a mulher começou a gritar e a convulsionar enquanto a dor lancinante a percorria. Agarrando as mãos da mulher para impedi-la de me arranhar, observei-a se contorcer por alguns momentos antes de falar novamente. Tudo o que você precisa fazer é nos contar, e tudo isso pode parar. Eu disse em voz alta para que todos pudessem me ouvir por cima dos gritos dela. Da próxima vez que eu tiver que pedir, vou começar a matar os membros do seu coven. Eu disse, assim que Jane a libertou da dor. Fale, gritei. Mas ela permaneceu em silêncio. Que assim seja. Eu disse sem precisar me virar quando ouvi o som de carne dura sendo rasgada, enquanto Julius telepaticamente arrancava uma das cabeças do vampiro. Dor, Jane disse novamente, fazendo a mulher ter convulsões novamente. Você nem precisa dizer, apenas pense nisso e nós saberemos. Gritei enquanto a mulher gritava. Não, ela gritou. Entendi, Adam. Edward disse, arregalando os olhos enquanto ele lia o que quer que a mulher deixasse escapar em sua mente. A mulher parou de convulsionar quando Jane desviou o olhar dela. Virando-me para olhar para Edward, levantei uma sobrancelha. O que foi? Perguntei.
Parece que a maioria dos covens aqui na Inglaterra se uniram numa espécie de coalizão para se livrar de Jane e Julius, disse ele, virando-se para me olhar. O que? Exclamei espantada. Algo sobre como eles terão livre domínio sobre o país, já que os Volturi não vêm para cá, disse Edward, erguendo uma das sobrancelhas. Não consegui evitar a zombaria que escapou dos meus lábios enquanto ouvia suas palavras. Virando-me para a mulher, sacudi-a com força. Como vocês são idiotas. Eles são a razão pela qual os Volturi não vêm aqui. Eu disse, apertando o pescoço da mulher com mais força. Mate-os e adivinhe quem vem. Os Volturi, seus idiotas. Eu disse, balançando a cabeça enquanto a mulher rosnava para mim. Em sintonia com Edward, falei. Você envolveu todos os covens? Perguntei. Ele assentiu lentamente. Acho que sim, ele disse, dando de ombros. Não importa. Você provavelmente pegou a maioria deles, o que deve ser o suficiente para dissuadir aqueles que você não pegou de tentar algo assim novamente, eu disse, virando-me lentamente para olhar a mulher nos olhos. Desculpe por isso, eu disse com um sorriso largo enquanto lentamente comecei a aumentar a pressão em seu pescoço até que rachaduras começaram a aparecer. Então, como uma pedra sob um compressor, sua cabeça se separou do corpo, fazendo ambos caírem ruidosamente no piso de madeira polida. Olhando para o corpo dela por um momento, virei-me para Julius e assenti, dando-lhe sinal verde para matar os outros, o que ele fez com o movimento preguiçoso de uma das mãos, torcendo as cabeças dos outros vampiros. Parece que teremos alguns dias bem ocupados, eu disse, esfregando as mãos e removendo o pó de cristal que a mulher deixou nelas. Sim, mas devemos agir contra os outros covens de uma só vez, sem dar tempo para eles se dispersarem, disse Jane, aproximando-se de Julius e agarrando uma de suas mãos livres com a sua. Sim, deve ser de manhã cedo. Depois que todos estiverem em casa depois das caçadas noturnas, acrescentou Julius. Eu assenti. Então, hoje à noite planejamos e amanhã de manhã agimos. Indo de um coven culpado para o outro, eu disse, virando-me para olhar para Edward. Como você está, garoto? Perguntei. Ele assentiu, não parecendo incomodado pelo que tinha acabado de testemunhar, mas eu sabia o quão bom ele era em esconder suas emoções. Então fiz uma anotação mental para perguntar novamente mais tarde. O que fazemos com os corpos? Perguntou Edward mudando de assunto. Com certeza preciso perguntar de novo mais tarde, pensei enquanto continuava com sua mudança de assunto. Nós os queimamos, eu disse, virando-me para olhar para uma das grandes salas conectadas ao foyer. O cômodo que visitei era uma sala de estar grande e confortável, com uma grande lareira acesa. Eu e você vamos colocá-los nesta lareira. Julius e Jane, vocês dois vão colocar 3 deles na fornalha do porão, eu disse, tirando o casaco e arregaçando as mangas. Mais tarde naquela noite, depois de uma longa sessão de planejamento com Julius e Jane, onde planejamos as atividades do dia seguinte, decidi tomar um pouco de ar fresco em uma das varandas do castelo, para aproveitar um pouco do ar fresco da noite. Quando fechei a porta atrás de mim, avistei Edward encostado na parede de pedra da sacada. Sem dizer nada, encostei-me na parede a alguns passos de distância dele. Dia longo? Perguntei, olhando para o céu nublado, sem conseguir ver as estrelas. Ouvi o farfalhar do tecido quando ele deu de ombros. Sim, ele disse simplesmente. Virei-me para olhá-lo. Você sabe que o que aconteceu hoje não será a última vez? Perguntei. Ele assentiu com a cabeça. Sim, ele disse simplesmente. Assenti e disse. Ótimo, deixando Edward lidar sozinho com a sua opinião sobre matar outros vampiros. Eu só queria ter certeza de que ele não estava caindo novamente em seu lado sombrio. Olhei novamente para a noite e avistei a capela do castelo. Ei, você quer ver uma coisa? Perguntei, olhando para Edward, que se virou para me olhar. Claro, ele disse, se afastando da parede. Sorrindo para ele, eu disse, então me siga. Pulando o muro, despenquei 3 andares até o chão, rolando ao atingir o fundo e me levantando novamente enquanto olhava para Edward, que estava me olhando da sacada com uma sobrancelha levantada. Você consegue, gritei dramaticamente para ele enquanto fazia sinal de positivo. Balançando a cabeça, Edward desapareceu da sacada por um momento antes que eu visse sua figura borrada saindo disparada da sacada. Pronto, eu disse rindo, enquanto Edward caía correndo. Essa é uma maneira de fazer isso, eu disse, balançando a cabeça. Caminhando em minha direção, Edward falou. Então, para onde vamos agora? Ele perguntou. Por aqui, eu disse, virando-me em direção à capela. Chegando à velha porta de madeira, puxei a dobradiça de metal, abrindo a porta com um leve puxão. Ao entrar, vi que ele não havia sido alterado desde sua criação, há tanto tempo. Senti falta deste lugar, eu disse enquanto Edward fechava a porta atrás de si. Era isso que você queria me mostrar? Ele perguntou, confuso. Balancei a cabeça e caminhei pelo meio da igreja até o grande altar de pedra. Parando, apontei para as gravuras esculpidas na lateral do altar. Leia isso em voz alta para mim, por favor, perguntei quando Edward parou ao meu lado. In perpetuum uniti, in perpetuum memorati, in perpetuum grei, disse ele, decifrando as palavras mentalmente. Para sempre unidos, para sempre lembrados, para sempre grei, disse ele lentamente. Você sabe o que é isso? Perguntei, colocando delicadamente a mão sobre a pedra lisa e polida. Ele balançou a cabeça. Esta é a cripta da família, eu disse, usando a mão que eu tinha em cima para empurrar a tampa para o lado. É hora de conhecer seus tataravós, eu disse, descendo e entrando na cripta. Ao chegar ao fundo, rapidamente me movi para o lado, seguido logo por Edward.
agitando a mão na minha frente. Afastei as nuvens de poeira do meu rosto. Parece que preciso fazer uma limpeza aqui embaixo, eu disse, virando-me para olhar para Edward, que estava virando a cabeça em todas as direções. Vamos, eu disse, gesticulando para que ele me seguisse. Eles já estão no fim, eu disse, começando a longa caminhada até eles. Enquanto caminhávamos, apontei para cada caixão de pedra que tinha uma pessoa esculpida no topo, contando a Edward sobre eles e quem eram. Eu planejei, com o seu consentimento, é claro, trazer os Greys que morreram na América para serem sepultados aqui, da sua mãe em diante com suas esposas ou maridos. Eu disse, virando-me ligeiramente para ver a reação de Edward, que não decepcionou. Sua cabeça virou-se bruscamente para olhar para mim. Sério? Ele perguntou em voz alta, sua voz reverberando nas paredes de pedra da cripta. Eu assenti. Se nunca tivéssemos perdido o contato com eles, eles já estariam todos aqui. Mas nós perdemos, eu disse, dando um sorriso triste para Edward. Mandei expandir a cripta para que mais coisas fossem acrescentadas. Então temos espaço mais do que suficiente aqui embaixo, eu disse quando finalmente chegamos aos túmulos de Oliver, Gerard e suas esposas. Apontando para o túmulo de Oliver, expliquei. Ele é seu bisavô, Oliver, eu disse, apontando o dedo para sua esposa. E ela é sua avó, Emma, eu disse, observando enquanto ele se aproximava das figuras esculpidas em pedra. E estes dois, eu disse apontando para os outros túmulos, são seus bisavos, quantos já foram, tio e antepassado. Gerard e Isabel. Eu disse, aproximando-me dos túmulos para observá-los. Eu meio que pareço com ele, disse Edward enquanto olhava para a figura esculpida de Oliver. Virando a cabeça levemente, tive que concordar enquanto olhava para o rosto esculpido e depois para o de Edward. Você realmente sabe, eu disse, espantada por ter percebido. Claro, eles não eram exatamente iguais, mas era possível notar as semelhanças. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.